Já aconteceu de você conhecer alguém muito inteligente, que dá conselhos incríveis para todo mundo, mas que na própria vida toma decisões que não fazem sentido nenhum? Hoje nós vamos falar sobre o homem que, segundo a tradição, foi o mais inteligente que já existiu, o rei Salomão. De dias. Senhor. Meu filho, peço o que você quer que eu lhe dê. Como um homem a quem Deus deu uma sabedoria incomparável e que viu Deus pessoalmente, terminou a vida acreditando em outros deuses? Afinal, agir assim não o tornaria o homem mais tolo e insensato do mundo? Isso não contrariaria o que a própria Bíblia falou sobre ele ser o mais sábio de todos? O que de fato aconteceu dentro da mente do cérebro mais brilhante da história para ele cometer um erro tão básico? Dá, pois, a esse teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência eu possa discernir entre o bem e o mal. Afinal, quem seria capaz de governar esse teu grande povo? Muito bem, meu filho. As suas palavras muitíssimo me agradaram. E já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. O que de fato aconteceu dentro da mente do cérebro mais brilhante da história para ele cometer um erro tão básico? Obrigado. É isso que vamos entender hoje. Tudo começou quando Salomão assumiu o trono ainda muito jovem e teve aquele encontro com Deus, onde pediu e recebeu a sabedoria. Com essa inteligência fora do comum, ele não apenas governou, mas construiu coisas inacreditáveis, como o Templo de Jerusalém e o seu próprio palácio, que era um absurdo de rico. Para você ter uma ideia do nível de luxo, a Bíblia relata que no Palácio de Salomão, até as taças em que ele bebia eram de ouro puro. Não havia nada de prata, porque a prata nem era valorizada nos dias dele. Ele construiu um trono gigante feito de marfim e revestido de ouro maciço. Havia estátuas de leões nos degraus, escudos de ouro puro nas paredes e tesouros de todos os cantos do mundo. Era uma ostentação e uma riqueza que a humanidade nunca tinha visto. Mas a fama dele não vinha só de quanto ouro ele tinha. Vinha da genialidade da sua mente. A Bíblia conta um episódio que mostra exatamente isso. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16. A história é a seguinte. 2 mulheres moravam na mesma casa, e as duas tiveram bebês em dias próximos. Uma noite, uma delas deitou por cima do próprio filho sem querer, e a criança morreu. Desesperada, ela levantou de madrugada, trocou os bebês, e quando a outra mãe acordou, percebeu que aquele bebê morto não era o dela. As duas foram parar no tribunal do rei Salomão brigando. O bebê vivo é meu! Naquela época não existia exame de DNA. Era a palavra de uma contra a palavra da outra. Como resolver isso? Salomão, com sua mente brilhante, tomou uma decisão chocante. Ele ordenou: tragam uma espada, cortem o bebê vivo ao meio e deem metade para cada uma. Na mesma hora, a verdadeira mãe, desesperada, gritou: não, por favor, dê o bebê vivo para ela, mas não o mate. Já a outra mulher, movida pela inveja, disse: pode cortar, assim não fica para nenhuma de nós. Naquele instante, Salomão apontou para a mulher que queria salvar a criança e disse: entreguem o bebê para ela, pois ela é a verdadeira mãe. Quando o povo viu como ele desvendou o coração daquelas mulheres num instante,
Todos ficaram de boca aberta. Uma metade seja dada a uma mulher e a outra metade para outra. É justo! É justo! Ele não vai ser nem meu e nem seu. É justo. Não. Meu filho. Meu filho. Dá pra ela, meu senhor. Deixa ela ter um menino. Mas não mate. Por favor. Pode ficar com ele, Ashira. É seu. Vai. Elhanan, dê o bebê a Deane. Não mate o menino. Ela é a mãe dele. Só uma mãe de verdade preferiria perder o filho para outra a vê-lo morrer. Ficou provado para o mundo inteiro que a inteligência daquele homem vinha do próprio Deus. Salomão era um estrategista nato. Ele queria que seu reino fosse o mais forte do mundo. E o que ele fez? Começou a fazer alianças políticas com nações vizinhas. E naquela época, o jeito de selar essas alianças era através de casamentos. Ele se casou com princesas de vários países diferentes. O problema não foi o casamento em si, mas o que veio junto. Cada uma dessas esposas trouxe seus próprios costumes e seus próprios deuses. E para manter a paz e agradar suas esposas, Salomão começou a permitir que esses deuses fossem adorados no seu reino. Ele pensou: eu sou muito esperto. Eu sei que meu Deus é o único verdadeiro. Então um pouquinho de idolatria aqui e ali não vai me afetar. Ele começou a negociar seus princípios por conveniência política. Ele foi cedendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e quando viu, já estava participando dos cultos desses ídolos. Você deve estar pensando, mas ele não era o homem mais sábio do mundo? Como ele não viu o erro? Pois é, a tolice de Salomão não foi falta de inteligência, foi excesso de autoconfiança. Ele caiu na armadilha que muita gente cai hoje. Ele achou que era imune. Ele acreditava ser inteligente o suficiente para brincar com o perigo e sair ileso. Ele trocou o temor a Deus pela gestão de riscos. O erro dele foi esquecer que a sabedoria não é algo que você ganha uma vez e guarda na estante.
A sabedoria precisa ser cuidada todos os dias com humildade. Ele ficou tão grande, tão rico e tão influente que o seu ego se tornou maior do que as suas convicções. No fim da vida, Salomão escreveu um livro chamado Eclesiastes. Depois de ter conquistado todo o ouro, os palácios, o poder e os prazeres do mundo, ele olhou para trás e percebeu o vazio de tudo aquilo. É lá que ele escreve uma das frases mais fortes da Bíblia. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi ilusão. Foi correr atrás do vento. Não havia nenhum proveito naquilo. Eclesiastes 2:11. Ele percebeu tarde demais que a sabedoria humana, sem a humildade de seguir um propósito maior, é apenas um castelo de areia. É por isso que no final do livro, depois de analisar todos os seus erros, ele deixa o seu último grande conselho para a humanidade. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Eclesiastes 12:13. A história de Salomão não é apenas sobre um rei antigo. É sobre qualquer um de nós. É sobre como decisões pequenas e aparentemente inteligentes podem nos levar para caminhos que nunca planejamos trilhar. A maior lição que ele deixa não é o quanto ele sabia, mas o que ele esqueceu. Ele esqueceu que o conhecimento intelectual não protege o caráter. E você? O que tem priorizado na sua vida? A conveniência ou os seus valores? Deixa aqui nos comentários se você acha que é possível ser inteligente demais a ponto de se perder, ou se todo mundo está sujeito a isso. Ah, e um detalhe muito importante. Vale lembrar que temos vídeos aqui no canal sobre o pai de Salomão, o rei Davi. Neles a gente explica de um jeito bem simples como o próprio Salomão foi, na verdade, fruto de um grande pecado e de uma traição. Então clica aqui na tela ou assista aos outros vídeos do canal para conferir essa história completa. Não esqueça de se inscrever para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!